Olá, boa tarde, alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. Eu sou o professor Rafael Sampaio, da disciplina de História, e eu vou trabalhar com vocês nessa nossa primeira aula, o Iluminismo. Tá joia, pessoal? Então, além da minha explicação que vocês estão vendo aqui na tela, eu vou inserir logo aqui acima algumas imagens e eu vou explicando cada uma dessas imagens para vocês. É importante que vocês acompanhem a minha aula até o final, porque a lista de exercícios, exercícios de fixação que eu vou enviar para vocês fazerem, ela vai depender de que vocês compreendam, assistam essa aula. Voltem na aula, assistam quantas vezes mais forem necessárias, para que vocês possam entender bem o conteúdo, e eu também fico à disposição para qualquer dúvida que venha a surgir, tá bem? Então vamos lá ao nosso conteúdo. Bom, nós vamos ver aqui então, pessoal, o Iluminismo, o século das luzes. Professor, que século é esse, né? Ficou escuro aqui, mas eu vou tentar escrever. Aqui nós estamos falando do século XVIII, tá joia, pessoal? Então esse século das luzes aqui, o apogeu disso daqui, século XVIII, tá bem? Então, o que foi esse movimento, né? Foi chamado movimento, por quê? Porque ele desinstalou, ele mexeu com essa sociedade europeia aí. Então o Iluminismo ele surge na França, século XVII, mas o apogeu ele acontece aí no século XVIII, e ele defendia a razão, né? E por que ele defendia a razão? Vocês se lembram qual era a centralidade da Idade Média e era um pouco ainda a visão na Idade Moderna? Lembra quem era o centro da sociedade? Teocêntrica, Deus, não é verdade? Então, lá na Idade Média, eu vou até escrever aqui para vocês se lembrarem dessa palavra, pessoal. Teocentrismo. Teocentrismo. Vamos ver se vai dar certo aqui na tela. Teo, Deus, centrismo, centro. Ou seja, quem era o centro de tudo na Idade Média? Deus era o centro de tudo. A Bíblia era a verdade. A igreja era a verdade. Na Idade Moderna, a gente já viu que foi quebrando esses paradigmas. E o Iluminismo, que também é da Idade Moderna, ele surge para quebrar esse conceito religioso. Ou seja, a razão humana, a crítica, o conhecimento, era isso que deveria prevalecer e não a religião. Tá bem, pessoal? Ele é chamado de século das luzes. Por quê, pessoal? O apogeu, como eu disse para vocês, foi no século XVIII, porque o homem passa a pensar a forma, a arte, a cultura, o prazer, o corpo, o bonito, o belo, começa a reacender essas luzes, começa a reacender um novo modo de pensar dentro da sociedade. Antes as pessoas elas eram subjugadas a pensar como a igreja queria. Depois também na modernidade as pessoas eram subjugadas a pensar como o rei queria. Lembrando que na Idade Moderna o centro da sociedade é o rei. Ele comanda tudo. O rei é o centro de tudo. Agora a crítica dos iluministas é: a igreja não pode ser o centro de tudo. Deus não pode ser o centro de tudo. A verdade não pode ser a palavra de Deus, a Bíblia. A verdade da sociedade não pode ser aquilo que o rei diz. Mas a verdade tem que ser a ciência, tem que ser a crítica, tem que ser o estudo. Certo, pessoal? Os principais líderes iluministas, eu destaco cada um deles aqui para vocês, tá? Mas nós vamos trabalhá-los nas próximas aulas e não hoje. Então eu coloco aqui apenas para que vocês conheçam e se localizem nesse conceito de quem eles são, né? Então, o que foi o Iluminismo? Primeira característica, ele foi um movimento intelectual, ele foi um movimento da razão, um movimento da luz, um movimento que propunha a liberdade econômica, a liberdade política. A política, a administração da sociedade precisa sair das mãos do rei. O rei não pode comandar todas as coisas com a sua nobreza. As pessoas têm que ter liberdade econômica. A economia ela era concentrada na mão de alguns nobres. E não pode ser assim. Essa é a grande crítica do Iluminismo. A valorização do indivíduo, a valorização do homem também é um ideal muito importante do Iluminismo aqui, tá, pessoal?
o Estado ele deveria ter leis iguais para todos, sem nenhum protecionismo, como acontecia naquele tempo da Idade Moderna. E acontece até hoje, né? As leis deveriam ser iguais para todos, mas não é isso que a gente vê. Os iluministas eles afirmavam que as suas ideias elas deveriam servir de luz para os países superarem os atrasos. Atrasos do quê? De superstição, de tiranias, herdado da Idade Média. Então, os ideais iluministas, eles acreditavam que eles trariam avanço, progresso para a sociedade. Então, esse iluminismo ele surge na Europa, no finalzinho do século XVIII, com o apogeu no século... ele surge no finalzinho do século XVII, com o apogeu, com o seu grande crescimento, no século XVIII. Tá bem, pessoal? Então, existe uma grande teoria desse pensamento, que é essa aqui, ó, atribuída a Descartes, né? Penso, logo existo. Então, a gente precisa pensar para existir, pensar para ser, criticar para ser, tá bom? Segundo os iluministas, os seres humanos guiados pela razão seriam capazes de iluminar o mundo. Aquele que pensasse, aquele que criticasse, aquele que raciocinasse, aquele que tivesse acesso ao conhecimento, à leitura, ao saber, né? Esse sim seria aquele capaz de iluminar o mundo, iluminar a política, iluminar a economia, iluminar a sociedade. A Idade Média, ela foi conhecida como Idade das Trevas. Não podemos dizer que a Idade Média foi período da Idade das Trevas, tá bom? Inclusive, algumas universidades e hospitais surgiram na Idade Média. Mas, porém, entretanto e todavia, a Idade Média, a Idade das Trevas, pela qual é chamada, era restrita a poucos esse conhecimento. Por que o iluminismo ele foi chamado de Idade das Luzes e não Idade das Trevas? Porque eles queriam expandir esse conhecimento a todos e não a uma parte da sociedade, tá joia, pessoal? A crise do antigo regime. Que antigo regime é esse que nós estamos falando? A monarquia, o rei, a família real, a rainha, né? Esse modelo ele já está entrando em decadência, ele já não se justifica mais, ele já não tem mais tanto poder. A sociedade europeia está percebendo que a figura do rei ela não é tão mais necessária. A Europa está em crise, passando por revoluções, por guerra, com fome, a sociedade padecendo. E esse antigo regime não está dando conta de administrar tudo isso. Então a sociedade está aclamando por uma nova forma de organização social. Quais são as características básicas, então, do iluminismo nesse período de antigo regime que está em crise? O racionalismo, o uso da razão, o cientificismo, a ciência como centralidade da sociedade, o anti-absolutismo, ou seja, não ao rei, não ao poder concentrado na mão de uma pessoa, anticlericalismo, não a uma religião que comanda a sociedade, e defesa das liberdades individuais, onde cada um pode cultuar aquilo que quiser e pensar da forma que quiser, tá? Os principais representantes do iluminismo, John Locke, ele defendia o que, pessoal? Liberalismo político, liberdade política, administração política na mão de outras pessoas também, monarquia parlamentar constituída por outros também, e não só isso centralizado na mão do rei. O conhecimento como experiência e razão, né? O conhecimento a partir da análise, da razão, de uma experiência. Aqui nós temos Adam Smith, o inglês, ele queria o liberalismo econômico, livre concorrência, livre oferta. Lembra que o rei ditava para suas colônias com quem ele poderia ou não comercializar, né? Então, Adam Smith, aliás, ele vai dizer que deve acontecer uma livre concorrência, uma livre oferta de procura e trabalho, e que a riqueza ela deveria vir pelo trabalho, né? E não pela sua linhagem familiar e não por favoritismo. Montesquieu, na França, ele vai propor o quê? A divisão de poderes, executivo, legislativo e judiciário, que é o que nós temos hoje. Por quê? O legislativo, o executivo e o judiciário, a formulação das leis e a sua execução e a sua crítica era tudo na pessoa de quem? Do rei. O rei formulava e executava as leis como ele quisesse, né?
existia um rei na França, Luís XIV, que ele dizia: o Estado sou eu, né? Le Roi, o Rei Sol. Ele brilhava acima de todas as coisas. Então, submissão de todos perante a lei. Montesquieu propunha isso, que todos fossem julgados igualmente diante da lei, e não com favoritismos. Voltaire, ele fazia o quê? Ele criticava o quê? Ele propunha o quê? Crítica ao clero e à intolerância. Crítica à igreja, né? A igreja que realizou inquisições, que quando surgiram novos pensamentos ela se voltou contra. Voltaire, ele critica essa intolerância religiosa. Ele propõe igualdade jurídica também, que todos sejam julgados da melhor forma e igual. Liberdade de expressão, onde as pessoas pudessem pensar e seguir aquilo que eles quisessem. E uma monarquia ilustrada, né, pessoal? Uma monarquia que pudesse ser projetada, uma monarquia que pudesse ser discutida. Rousseau, ele propõe o quê? Soberania popular. Poder está na mão do povo. Poder, povo, democracia. Tá? Então, Rousseau queria o quê? Que o poder estivesse na mão do povo e não na mão de um. Certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho desse conteúdo e na próxima aula nós damos continuidade. Lembrando que hoje foi só a introdução sobre esse tema. Na próxima aula nós vamos desenvolver algumas partes. Façam o exercício, fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa.